uma coisa na cabeça. Essa história de harmonia racial no Brasil. As pessoas falam tanto, falam de democracia racial, mas não é bem o que a gente vê por aí, né? É que isso é uma tese já superada, né? A gente sabe que nunca houve democracia racial no Brasil. O preconceito ele é disfarçado na sociedade, né? Com certeza. O que a gente realmente enxerga por aí é muito preconceito, não é? Então, porque antigamente não se ensinava nas salas de aula a respeito dos negros, né? Os quilombos não eram discutidos, né? Ninguém estudava sobre esse respeito. E a impressão que o aluno tinha é que o escravo negro, ele aceitava pacificamente. Que só os índios fugiam, só os índios se rebelavam. E não é uma realidade. A gente sabe que o negro lutou e também tentava fugir e sair daquela situação. Mas é tanto mito que a gente escuta, né? Democracia racial, bom selvagem. Mas o que eu acho que aconteceu e acontece ainda é que tanto os negros quanto os índios sofriam preconceito, não é verdade? Então, é que tem muita gente preconceituosa e que na hora que é confrontada, ela disfarça. Né? Mesmo porque no Brasil preconceito racial é crime. E aí então as pessoas ficam com medo, né? Então, porque essas piadinhas sem graça, o pessoal tem que ter cuidado, né? Porque o negro, ele não é minoria. Mais da metade da população se declarou no censo ou negra ou parda. É verdade. É porque foram milhares de negros trazidos para o Brasil na época da escravidão. E se você pensar bem, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura. Foi em 1888. Então, isso já mostra que a elite brasileira, os senhores de escravos, eles tinham preconceito. Eles eram preconceituosos e tentaram segurar a escravidão o máximo de tempo possível. Eles viam os negros simplesmente como mercadoria. E se você pensar em termos de tempo, 120 anos é muito pouco tempo. Quer dizer, a gente era a favor da escravidão há muito pouco tempo, né? Isso eu acho que ainda está na cabeça das pessoas de uma forma indireta, mas acaba trazendo até hoje. Sim, e o preconceito ele é perpetuado, né? De pai para filho. Se o pai fala alguma bobagem, alguma coisa em casa, o filho vai repetir na rua. Então, o papel da educadora é muito importante, porque a gente tem que quebrar essa cadeia de pensamento, a gente tem que ensinar o aluno que isso é equivocado, que o preconceito é um equívoco, né? E está sendo passado e perpetuado de pai para filho. Porque o negro lutou, ele não aceitou pacificamente, assim. Essa história de cadeia de pensamento que eu acho importante, porque, por exemplo, aboliu-se a escravatura, mas aí o negro velho, que não podia mais trabalhar, ele ficou abandonado, ele já não podia mais ficar na fazenda, e aí o patrão achava bom, não via ele como ser humano, ele foi abandonado à própria sorte, né? Quer dizer, a situação para ele pode ter sido pior. Então, o desrespeito, né, e Isso, preconceito desrespeito à pessoa, né? ao ser humano continuou vivo, né? Então, o Brasil ele é uma colônia, né? E o escravo, ter um escravo era um sinal de status. É verdade. Tinha muita gente pobre que tinha um escravo só para mostrar uma certa condição social. Então, isso significa o quê? Que o preconceito estava espalhado por toda a sociedade, né? Por todas as camadas sociais. E isso é difícil de vocês tirar de uma geração para outra assim tão rapidamente, né? Devido a tanto tempo com essa situação, né? É verdade, com certeza. Por isso que essa história de democracia racial não funciona. Nunca houve, nenhum momento houve. A aceitação do outro é muito importante, tem que acontecer em primeiro lugar. É por isso que é muito importante o momento que a gente está vivendo. Você acha que as coisas estão mudando de verdade? Com certeza, sim, claro. O movimento negro está se fortalecendo, existe a inclusão de outras disciplinas no ensino, né? As cotas das universidades, que ainda são discutidas, são um tema polêmico ainda, né? Tem muita gente que é contra. Mas mesmo a pessoa sendo contra, ela promove o debate, e isso é que é importante, a gente colocar esse tema em discussão. A discussão vai gerar uma reflexão, e a reflexão pode gerar uma mudança.
E as pessoas vão pensar mais a respeito disso. Na minha igreja a gente às vezes conversa sobre isso e tem muita gente que é contra a cota. Eu sou a favor da cota e eu sempre tento mostrar meu ponto de vista. E mesmo aquela pessoa que é contra acaba entendendo. Eu acho que eu consigo fazer ela ver uma outra coisa que ela não tinha visto. Por quê? Porque a gente está discutindo, porque a gente está conversando, né? Ai, garota rebelde. Vendo? Eu aprendi.